Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. Muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco, por dedicar esses momentos ao estudo da lição da Escola Sabatina aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e ao mesmo tempo de ativar o sininho para que você receba as notificações cada vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. E não se esqueça que todo dia tem vídeo novo aqui, até porque o estudo da Escola Sabatina é diário e a gente prepara todos os dias um material especial para você. E para que você tenha a possibilidade de poder saber quando é que ele está disponível, ative o sininho aí no canal para receber essas notificações. Nosso guia de estudos hoje vai nos mostrar o momento em que tudo aquilo que havia sido planejado antes da fundação do mundo, aquilo que Pai, Filho e Espírito Santo haviam combinado dentro da organização do plano da redenção para que a segunda pessoa da Trindade viesse para poder reconciliar a humanidade com a divindade, aquilo que estudamos na lição de ontem, para que tudo isso pudesse acontecer. Finalmente, na plenitude dos tempos, como disse Paulo na carta aos Gálatas, Cristo veio ao mundo nascido de mulher sob a lei. Cristo chegou no tempo certo, no momento em que a profecia havia mencionado que ele deveria chegar. E quando ele chega, nós esperávamos que lá naquela região do Médio Oriente, principalmente em Jerusalém, que todas as pessoas estivessem esperando por Cristo Jesus, que estivessem atentas no momento do nascimento de Jesus. O mínimo que se esperava era de que os líderes de Jerusalém, os sacerdotes, aquele pessoal todo do Sinédrio, que as pessoas estivessem atentas. Olha, esse é o tempo, esse é o momento. E Jesus vai nascer em Belém da Judéia, de que tivesse um grupo monitorando cada criança que nascia em Belém da Judéia. Por quê? Porque era o tempo do nascimento de Jesus. Mas nada disso aconteceu. E o mais curioso, sabe o que é? É que no momento em que Cristo Jesus nasceu, na época predita pela profecia, dois grupos são apresentados como os primeiros discípulos que anunciaram o nascimento de Cristo Jesus. Dois grupos que, com certeza, eram os menos indicados para poder desempenhar esse trabalho. O primeiro grupo era um grupo de pastores. Os pastores de ovelha eram tidos como as pessoas mais simples da comunidade. É tanto que quando você vai olhar, por exemplo, para a carta de Amós, ou para o livro de Amós no Antigo Testamento, Amós era um pastor de rebanho, era um colhedor de sicômoros e pastor de um rebanho. É tanto que ele é questionado pelas pessoas lá de Israel, do Reino do Norte, como é que você tem autoridade para vir falar para nós aqui se você é só um pastor de rebanhos de animais e ao mesmo tempo colhedor de sicômoros? Ou seja, você não faz parte da elite, você não estudou em boas escolas. A maior parte das pessoas que cuidavam de rebanhos eram gente simples do povo. Não eram pessoas que tinham uma preparação acadêmica para poder viver uma experiência como essa. Então, esse grupo, eles sabiam que Jesus viria, eles tinham conhecimento de que aquele era o tempo do cumprimento das profecias, até porque eles eram crentes naquilo que o Antigo Testamento mencionava sobre o tempo do aparecimento de Jesus. Eles oravam para que Cristo aparecesse. Se você ler, por exemplo, aquilo que o livro Deserto das Nações fala sobre esses homens, apesar de não sabermos o nome de nenhum deles, nem a origem de nenhum deles, sabemos que eram indivíduos tementes a Deus e que estavam orando para que nesse tempo específico Deus se manifestasse. Era essa a motivação que estava no coração deles, esperar, atentos para que eles pudessem identificar a chegada do Messias, do Cristo que deveria vir ao mundo. E exatamente na noite do nascimento de Cristo Jesus, os anjos vêm até eles. Eles escutam um coral de anjos cantando. Você imagina o privilégio que esses homens tiveram. E a música, mais uma vez, nós não sabemos como é que ela era cantada. A musicalização se perdeu na história. Mas a letra da música que os anjos cantaram ficou imortalizada na história. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. A letra ficou imortalizada. Enquanto eles ouviam os anjos cantando,
Eles disseram: hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vocês vão reconhecê-lo quando chegarem numa manjedoura e encontrarem um bebê enrolado em panos. Isso não fazia sentido. O rei do mundo, o rei do universo, o Deus feito carne, numa manjedoura, num coxo, o lugar onde se colocava comida para os animais. E eles agora vão até Belém e eles encontram numa manjedoura exatamente o bebê. Maria estava lá junto com eles. E o mais interessante é que esses homens, eles se ajoelham, eles adoram a Cristo Jesus. O segundo grupo que vai ser apresentado como um grupo de pessoas que também reconheceu a Cristo Jesus, era um grupo ainda menos identificado, ou um grupo que pudesse esperar deles algo desse gênero. Eram os magos do Oriente. Não sabemos quantos eles eram. A tradição cristã diz que eram 3. E diz que, menciona ali os nomes. A tradição, a Bíblia não diz quantos eram. Diz uns magos que vieram da região do Oriente. Muito provavelmente daquela região da Mesopotâmia, da Pérsia, daquele lado de lá. E eles vêm seguindo uma estrela. Eles vão chegar em Jerusalém, provavelmente cerca de 2 anos depois do nascimento de Cristo Jesus. Eles vêm e perguntam para o rei Herodes: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela. Eles provavelmente haviam estudado as profecias de Balaão a respeito da chegada do Messias. E Herodes fica em polvorosa e junto com ele toda Jerusalém. Ele pede um tempo para poder se reunir junto com as autoridades. E o que é interessante é que ele vai reunir o Sinédrio e vai perguntar: o que é que as profecias falam sobre o nascimento do Messias? E eles vão dizer: olha, tem uma profecia de Miqueias que diz que e tu, Belém Efrata, apesar de ser uma das menores cidades de Judá, não será conhecida assim, porque de ti virá o Messias ungido. Diz assim, então vai nascer, lá em Belém. E o que é mais interessante é que ainda no livro das Atos das Nações nós descobrimos que os pastores, 2 anos antes, quando Jesus nasceu, eles foram até Jerusalém e contaram para todas as pessoas, numa visão a respeito dos anjos, do que eles tinham visto do menino que tinha nascido. E já tinha acontecido outra coisa também, porque 8 dias depois do nascimento de Jesus, quando o Zé e a Maria levaram Jesus para o templo para ser apresentado, Simeão e Ana estavam lá e reconheceram aquele Jesus e disseram: ele é o Messias. Mas como era filho de um carpinteiro e de uma mulher que era do lar, a Dona Maria, eles não deram bola para aquilo, pensaram que fosse em conversa. Agora vem uns magos, um povo do estrangeiro dizendo aonde está. O mais interessante é que eles sabiam aonde Jesus tinha nascido. Mas ninguém foi de Jerusalém até lá. Os magos, por sua vez, vão até Belém, e quando eles chegam seguindo a estrela, eles viram a condição humilde. Jesus já estava em casa, ele já não estava mais na manjedoura nessa altura, mas era uma casa humilde. Eu imagino esses homens chegando, batendo palma na porta da casa, veio a Dona Maria para poder reconhecer, para poder receber o pessoal, a carpintaria do seu Zé devia estar lá também, e eles olham para aquela situação, um carpinteiro, uma dona de casa, Jesus provavelmente brincando, um menino de 2 anos, você está imaginando a cena. Eles olham para aquilo, mas reconheceram que aquele era o Messias, e eles se prostram e adoram a Cristo Jesus. Eles adoram a Cristo Jesus. O que me chama a atenção nesses 2 grupos é que, apesar de serem os menos prováveis, eles tomaram a decisão de poder fazer a coisa mais certa. Eles adoraram a Cristo Jesus pelo que ele era, reconheceram que ele era o mestre dos mestres, enviado pela Trindade Divina, sendo ele parte da Trindade Divina, ele veio para poder salvar a humanidade. Que atitude nós devemos ter diante de Cristo Jesus? A mesma atitude dos pastores, a mesma atitude dos magos, uma atitude de adoração. Nós temos que aprender com ele daquilo que ele ensinou, mas devemos também reconhecê-lo como ninguém menos do que Deus. Vamos fazer isso agora? Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós temos um conhecimento de quem é a Trindade Divina. Muito obrigado porque ele se tornou um de nós e queremos hoje seguir o exemplo dos pastores e dos magos e queremos adorá-lo. Aceita a nossa adoração, Senhor, pois é em nome de Jesus que a oferecemos. Amém. Eu estudo a lição? E você?